Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria, eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não ficção e eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo. Tem uma coisa, como vocês sabem, eu faço leitura crítica, então eu leio toneladas e toneladas, não vou nem contar quantos originais por ano. Bastante, tá? Tem alguns problemas, já comentei alguns aqui que se repetem, e um problema que eu tenho visto ultimamente, que não costumava aparecer, esse é um problema recente, é as pessoas escreverem histórias de ficção com um ou uma protagonista um tanto quanto passivo. Protagonista que não se mexe. Mole. Moloide. Que precisa ser salvo, ajudado, empurrado. Protagonista que, numa situação difícil, para e chora. Como não foi um nem dois, tá? Veio uma série grande e até mesmo lendo livros que foram publicados em inglês, que estão sendo considerados para tradução, eu dei com esse tipo de protagonista. E aí eu tô achando, gente, que péssimo trend, que tendência ruim. Eu não vou dizer que não pode, tá? Porque não existe na literatura não pode. Mas eu gostaria de fazer alguns comentários. Então, para vocês que escrevem ficção, levarem em consideração. Vocês façam o que quiserem. Pode haver um protagonista passivo? Pode. Mas veja, uma história é uma questão de movimento. História, seja psicológico, seja físico, seja ambos, as coisas precisam acontecer, senão não tem história. Se as coisas acontecem sem que o seu personagem ou a sua personagem principal se mexa, é muito difícil que o leitor ou a leitora tenha admiração por esse personagem. Então, se você não está escrevendo uma farsa, se você não está escrevendo uma sátira, aí tudo bem, né? O personagem ser super preguiçoso ou super inativo e as coisas vão acontecendo em volta dele. Meio que nem aquele... Acho que era o Gastão, né? Aquele personagem da Disney que tinha tanta sorte que não fazia nada e tudo caía no colo dele. Então, tudo bem, você quer fazer um personagem assim para brincar, até pode, mas aí você precisa fazer muita coisa acontecer em volta. Mas fazer um personagem, digamos, um dos romances que eu li, a personagem era raptada, era uma personagem negra, porém não escrava, ela já tinha nascido na lei do ventre livre, ela era raptada, e aí ela ficava inconformada, tal, mas não fazia nada, chorava. Eu acho assim, é difícil você sentir, tudo bem, a personagem tinha condições difíceis, não era muito fácil, mas é difícil você ficar, como eu admiro, que interessante essa história, se a personagem deita e chora, sabe? Pede ajuda de Nossa Senhora. Não, aí não tem como se apaixonar pelo personagem, né? É difícil você se apaixonar por um personagem que não faz nada. Tudo bem que você pode começar o personagem ser meio mole, meio covarde, meio alguma coisa, e depois, quando leva uns tapas da vida, levanta e faz. Aí é interessante. Aí ele vai crescendo durante a história, né? Então começa sossegado e de repente acorda e começa a fazer alguma coisa. Então descobre uma força especial em si. Mas um personagem que precisa ser ajudado, esse era muito especial. Essa menina, ela precisava ser ajudada em tudo, sabe? Ela não fazia nada. É muito ruim, eu acho. Não desperta admiração. Vi também
mesma coisa, um outro romance, uma outra história, uma outra ficção, outro cenário, e, de novo, o personagem, né, não conseguia se relacionar, não conseguia falar com as pessoas, e não conseguia, e passou a história inteira sem se mexer. Quer dizer, os outros precisavam chegar nele, porque ele não conseguia falar com as outras pessoas. É difícil a gente se empolgar com um personagem assim, gente. O personagem pode ter defeitos, aliás, deve ter defeitos. Esses defeitos devem atrapalhar a vida dele, mas ele ou ela tem que dar a volta por cima de algum jeito. Ele pode ter problemas. Até defeitos execráveis, né, Laura? Sim, ele pode ser nojento, horroroso, não ser muito ético, tudo pode, mas é difícil você se admirar por um personagem que não se mexe. Em especial, essas coisas estão acontecendo e estão atingindo a ele ou aquilo que importa a ele. Vocês entendem, gente? O mecanismo de uma história é assim, o personagem, o protagonista em geral está lá, e ele quer alguma coisa, e essa coisa não é fácil. O que ele quer? Sei lá, ele quer dinheiro, ele quer casar com uma fulana, seduzir, ele quer um emprego, ele quer viajar, ele quer salvar a irmã, ele quer descobrir um crime, ou ela, tudo pode ser ela também, né? Então, digamos, a fulana é uma detetive que quer resolver um crime. Não é fácil, só tem problema pela frente. Mas imagina se ela precisar resolver um crime, alguém assassinou alguém da família dela. Ela está sendo incriminada, acham que ela é a culpada. Aí ela fica chorando, em vez de tomar a providência e descobrir quem foi que foi o assassino. Veja vocês, não dá, gente. Não funciona. Faz sentido para vocês? Eu digo isso porque tem, especialmente em Young Adult agora, tem uns romances para adolescentes, jovens adultos, tal, que exageram um pouco nessa história de jovens socialmente tímidos, não são capazes de se dar bem com ninguém na festa, não tem namorado, não tem vida social, sei lá o quê. Tudo bem ter esse tipo de personagem, mas alguma hora o personagem precisa, né? Algo precisa acontecer. Ficar assim o tempo todo. Inclusive, não. A Carol Bottino tá falando, ó, tipo a Sansa da série Game of Thrones, que começou bobinha e no final acordou pra vida. Isso, e tudo tá certíssimo. Só tá se foi certíssimo. ganhando na história até ela que fala, opa, agora acordei. Isso. Aliás, é mais interessante quando começa bobinha, ingênua e tal, aí leva na cara e fica, pera, vou tomar uma providência, pera um pouco. Aí é super mais interessante, a gente torce por essa pessoa, né? A pessoa pode se ferrar mesmo, tem dificuldades, mas tem que levantar e agir. Então, gente, se vocês estiverem com personagens muito nerds, muito introvertidos, muito jovenzitos incapazes de se relacionar e tal, pensem um pouco, como é que vocês vão tirar esse personagem da zona de conforto? Senão, não tem história. E olha, com o perigo de eu ser aqui alvejada... Polêmica. Eu vou dizer, tomem muito cuidado ao colocar o personagem como vítima de algum crime que vocês queiram usar assim como exemplo, como discurso, sabe? Então, por exemplo, tem muita gente que... Eu sou extremamente contra qualquer violência contra crianças, mulheres, passarinhos, seja o que for, só para ficar claro. Mas é claro que tem muita gente que, né, é muito irritada contra o abuso de alguns homens contra mulheres. Então, você pega e põe numa história, assim, a sua personagem, uma coitadinha que sofre abuso do marido, que é violento, horroroso. Gente, até aí ela não empolgou, tá? Você tá lendo e você acha assim, que ruim a mulher sofrer abuso, mas
não é uma boa personagem. Ela só será uma boa personagem se ela tomar algum tipo de providência. Se ela ficar lá sofrendo e... Bom, dá para perceber o que eu estou falando? Você acha que eu estou sendo clara, Sidney? Acredito que sim. Pessoal, deem suas opiniões sobre o que a Laura está falando a respeito desse assunto. Eu quero saber... Eu tenho visto uns personagens assim que querem ser vítimas, sabe? E vítima é um personagem ruim. Se não deixar de ser vítima, pode até sofrer, mas se não reagir, não fizer algo, seja o que for, pode ser vingança, pode ser perdão, pode ser alguma coisa, mas tem que fazer alguma coisa, tem que agir. Senão, não está funcionando dentro do arco da história, só sofrer, aí precisar ser ajudado, aí precisar ser salvo. É que nem a princesa, que o herói tem que vir salvar, porque ela só serve lá para ser raptada e levada para o castelo. É horrível isso, não funciona. Nos dias de hoje, a princesa presa no castelo tem que dar uma cadeirada no vilão. Pois é. A princesa que só serve para ser raptada e ficar lá esperando o príncipe, ela não pode ser protagonista. Dá uma voadora no pé da goela. Vai chegar chegando. Se quiserem comentar, eu acho muito problemático, então, quando a literatura privilegia um discurso para dizer, como é ruim ter vítima desse crime, dessa situação, e aí produz uma história que é chata, e um personagem que não desperta simpatia. Tá? Então, tá aqui dado o recado de hoje. Eu tenho visto um pouco demais essa coisa do gente passiva, gente que precisa ser salva, ajudada, senão não se mexe. E em histórias, a gente tende a gostar mais quando a personagem, ela é mais ativa, melhor, ou mais inteligente, ou mais rápida, ou tem alguma habilidade a mais, não a menos. Que tem uma força interior, né? É uma pessoa que você fica, uau, putz, será que eu faria a mesma coisa se eu estivesse lá no lugar dela? Putz, nossa, isso é o interessante, não alguém que chora. Chorar? Chorar não pode, né? E a Ceci Bragança tá falando aqui, as minhas meninas já estão botando as asinhas para fora antes de morrer. Isso aí. Perfeito. E o José tá falando aqui, e quando o personagem tiver tantos problemas que a história fica arrastada? Pois é. Você tem que se preocupar um pouco com isso, porque você tem que jogar problemas para o personagem, mas tem que dar um jeito ali de ir resolvendo, porque se parar, ele fica preso acorrentado e não tem como quebrar a corrente, já aí meio que, né? E aí, gente? Não dá, você não pode pôr o personagem diante de tamanho problema que ele não consegue sair, mesmo que ele chame por ajuda, que ele recorra à telepatia, que ele recorra a tudo que ele sabe e soube algum dia, e mesmo assim não consegue sair. Aí você parou a história, né? Tem que ser difícil, mas de algum jeito sair de lá, né? E aí o Gabriel Ribeiro tá falando aqui, concordo, inclusive tô mudando umas coisas na minha história agora mesmo. Os personagens já tinham opinião, mas acho que podem ficar melhor. É isso aí. Vai dando talento aí para arredondar. E o PS Yuri tá falando, com certeza personagem com relevância deve ter um espírito valente. Isso aí. Às vezes, ter medo não tem problema. Todo mundo tem medo, né? Mas não pode... Pode até ficar paralisado por um tempo, mas depois tem que acontecer alguma coisa. Então, o conjunto das situações tem que botar o personagem em movimento, senão não tem história, né? História é movimento. Eu estava lendo um escritor dizendo que história é um rio de água que passa, então é muito movimento. Se você deixar ali uma gotinha pingando, é chato.
né? Um lago parado não é história. Então, é isso. Até pode ter 1000 problemas, mas tem que movimentar. E é um movimento, o protagonista, ele não pode ser tão inerte que ele precisa ser ajudado em cada momento. Isso é ruim. É ruim. Isso não causa empatia. E é uma coisa que eu queria levantar aqui também, né, Laura, que ela passa um pouco por esse caminho também, é tomar cuidado com aquelas, vamos chamar assim, de conveniências de roteiro, né? Que, tipo assim, você enfiou o personagem numa situação complicadíssima e, de repente, você saca uma solução para ele sair daquela situação que não tem o menor cabimento. Você fala assim, nossa, que solução preguiçosa que foi dada. De onde saiu isso? Saiu da manga do autor. Da manga você está sendo gentil. É verdade, as pessoas que comentam literatura sempre dizem, né? A solução, ela tem que estar dada lá dentro do personagem ou da situação já no início e simplesmente ser revelada, né? Então, se vai exigir um incrível ato de coragem, essa coragem tem que existir dentro da pessoa. Se vai exigir a intervenção de alguém, esse alguém tem que estar lá desde o começo. É um absurdo se você joga, de repente, alguém, a policial ia passando e resolveu tudo. Tem dó, né? Então, chega a cavalaria, né? Exatamente, muito, muito ruim. Essas são soluções preguiçosas, que não empolgam, né? As pessoas escrevem, e se elas se saem com uma coisa dessas, o que acontece? A chance da história delas se ganhar destaque, ser comentada no Wattpad, virar um e-book que as pessoas queiram, baixar, comprar, sei lá o quê, é baixa, né? Se tiver essa coisa, baixa empatia, baixo interesse nas reviravoltas e soluções, perde interesse, né? E o Márcio Zanini está fazendo um comentário aqui que eu achei interessante, que dá para discorrer sobre ele. Será que é por isso que amo livros dos anos 80? Os autores pareciam mais ousados. Acho que até demais. Eu acho assim, Márcio, eu vou dar a minha opinião, depois você diz aí o que você acha. Anos 80 foi quando o Brasil saiu da ditadura definitivamente. Então, assim, a galera, com razão, despirocou e foi completamente para o lado oposto, né? Depois de 20 anos preso pela censura, etc. Quando liberou, caiu a ditadura, a galera não tinha freio, não tinha limite. Tanto é que, para tudo, né? Você tinha programa infantil com a apresentadora quase pelada. Tem uns vídeos na internet aí que você acha acho que da Angélica, de um dos programas, ou da Angélica ou da Xuxa, não lembro, que foi o Cascaveletes tocar uma música deles, a banda que era lá do Sul. Lá. Meu, a letra da música falava sobre transar, né? E as criancinhas tudo dançando, assim. Então, assim, tinha a banheira do Gugu, então, assim, a TV, qualquer coisa valia. Tinha o sushi lá, da mulher pelada no domingo à tarde, pelada com sushi em cima do corpo, e os caras comendo sushi. Tinha de tudo. Então, é sempre isso, né? Quando você tem um movimento que vai para sempre o movimento da sociedade é pendular. Então, tem uma época que a sociedade fica muito conservadora, vai até o limite, né? Como se fosse um efeito mola. O auge é quando chega no limite daquela mola apertada. Vamos imaginar que numa extrema direita, muita coisa proibida, muita coisa considerada pecado. De repente,
quando cai essa amarra, é uma mola. O que acontece com ela? Ela explode, né? Ela vai para o outro lado completo. Aí vai para o lado totalmente oposto, vira total libertinagem, total... Exagerado, até que as pessoas geral. Pera, gente, vamos botar ordem aqui no galinheiro. E depois vai voltando, até apertar, né? Aí, né, naquele lado... Que aí fica um lado... que começa a desagradar boa parte da sociedade, o pêndulo vem voltando, a mola vai recuando de novo. Assim, a gente está passando por um período exatamente assim, né? É pendular, né? Então, por exemplo, em 2013, o pessoal cansou da forma como a sociedade vinha e a mola estourou e foi totalmente para o conservadorismo. O que está acontecendo? Já está começando a voltar. Vai chegar uma hora que vai ficar totalmente progressista a sociedade de novo, depois volta a história. E se você for olhar, a história do mundo é assim. Então, se repete nas artes, se repete na literatura, se repete nos filmes, na TV, tudo. Então, essa é a minha visão. O que você acha, Laura? Não sei se é tão assim mecânico, né? Mas tudo bem. Tem tendências. E, de fato, nos anos 70, dos anos 80, houve sim uma vontade de falar de coisas que antes tinham sido proibidas. Então, se arriscava-se falar de coisas bem variadas. Na literatura, muita gente, muitos estilos novos, gente arriscando escrever coisas que, sei lá, coisas que nem existiam. Foi uma época de tentativas, de experimentos. Inclusive, aqui no Brasil, aconteceu de começar a se experimentar com uma literatura pop. Porque, até então, apesar de haver literatura muito legível, que já tinha sido best-seller, como Jorge Amado e Érico Veríssimo. São dois autores, assim, fáceis de ler, com histórias relativamente lineares, você não precisa fazer curso de letras para conseguir entender, né, a história. Mas, ainda assim, eram linguagens trabalhadas, eram fluentes, mas trabalhadas. E na década de 80, começou a fazer a experiência de escrever pop mesmo, de uma maneira informal, de uma maneira mais jogada, mais aberta. E, inclusive, experimentos com um entretenimento que não se costumava escrever no Brasil, né? História policial, história, sei lá, de fantasia. Foi indo bastante nessa direção. Então, a nossa literatura começou a trilhar o pop, o que é sempre interessante. Agora, você está dizendo que você gosta dos personagens dos anos 80, aí pode ser gosto, né? Ou não, sei lá, não sei de quais você gosta. Mas você acha que os autores de hoje estão, sei lá, mais medrosos ou mais recatados do que eram nos anos 80? Tão a ponto assim É que nem a gente estava aqui com não sei quem comentando, né? Eu era homem de verdade, agora eu sou macho escroto, né? O comentário. Eu acho assim, dependendo de a que grupo você pertence, né? Você pode achar, nossa, a ideia de masculinidade, de herói ativo, de quem faz e acontece, né? O Sam Spade, né, o detetive que fuma e toma uísque enquanto resolve tudo e seduz todas as loiras da história e tal. Esse tipo de coisa, né, acho que muita gente gostava, se divertia, e agora está fora de moda. Então, tudo depende, né? Os personagens vão mudando. Agora, eu acho muito bacana que vários personagens jovens deem permissão para os meninos, os rapazes, serem mais sensíveis. Eu li um livro e vi o filme, eu fiz as duas coisas. Eu não sei como é que chama em português, eu acho que é a vantagem de ser... Ai, meu Deus. Em inglês chama Wallflower. The Perks of Being a Wallflower. É um menino todo
tímido, que não consegue fazer amizade, e para ele é uma tortura ir para a escola, até que finalmente ele consegue alguns amigos meio malucos, e fica amigo de um casal de meio-irmãos, e ele se interessa todo pela menina, que é linda, né? Tanto a história quanto o filme, eles falam muito da sensibilidade masculina, que eu acho que antes não se falava tanto. Reforçava-se mais um estereótipo masculino durão. É engraçado, né? É engraçado um cara que consegue resolver tudo enquanto fuma feito um louco, né? Tem que dar risada disso. Mas também é interessante haver outros tipos de masculinidade, eu acho, né? No filme eles fizeram uma cena linda dele se abrindo para as possibilidades, ouvindo uma música do... Ai, meu Deus, aquele Heroes. We Are Heroes. Hoje eu não estou com os nomes todos. David Bowie? David Bowie, Então, nossa, é muito bonito isso. E eu acho que motiva, é interessante. É interessante que vocês estão pesquisando em novas direções. Então, os homens agora, eles podem ser muito diferentes. As mulheres também, né? As mulheres não precisam ser tão passivas, tão estereotipicamente femininas. Elas podem ser bem mais empoderadas, bem mais agressivas, né? E os homens podem ser bem mais sensíveis, bem mais abertos a outras possibilidades, né? É fruto do tempo, né? Eu acho. Você sabe que eu não me deu conta, né? Mas eu fui fazer... dar uma olhada em perspectiva dos anos 80, né? Eu me dei conta que os anos 80 já passou a 40 1980 há 40 anos atrás, exatamente. Cara, eu não me dei conta de que fazia tanto tempo que os anos 80 não fica falando isso que a gente parece muito, muito antigo.